capítulo 4, né? E a gente parou, como Lígia me lembrou recentemente, A gente parou no verso 3. Vamos avançar do 4 em diante. Mas eu vou fazer uma recapitulação também, do 1 ao 3. Então a gente vai fazer a leitura do verso 1 até... Deixa eu ver. Vamos ler até o 10, porque eu não acho que eu vou conseguir chegar até o 11. Então vamos ler do verso 1 até o verso 10. Efésios 4, verso 1, verso 10. Vou fazer a leitura, uma oração, e aí a gente começa. Então diz assim no verso 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui ele vai começar a falar dos dons que muitas vezes o Espírito Santo concede. Então ele muda o tema. Então nessa aula de hoje, eu vou concluir esse tema da unidade da fé, que vai do verso 1 ao verso 6, e a gente então vai mudar no meio da aula para esse tema dos dons. E que eu sei que gera muitas dúvidas, né? Especialmente se os dons ainda existem, se essa coisa de falar em línguas que todo mundo faz na internet é real, sabe quando não é, ou se tudo é falso, ou se tudo é verdadeiro. A gente precisa realmente de discernimento para entender o que está em curso, porque, né, um país como o nosso, a gente acaba vendo de tudo, né? Então a gente vai tratar um pouco disso nesse domingo e também no próximo, dos dons do Espírito Santo. Então, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, aí ele cita o Salmo 68. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então o apóstolo Paulo faz menção a esse verso do Antigo Testamento, do livro de Salmos, o que era muito comum na forma dele pregar e escrever suas cartas. Ele estava sempre fazendo referências ao Antigo Testamento. E aqui ele faz essa, a gente vai buscar entender o que ele quer dizer aqui. Verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E verso 10 e final. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém. Vamos orar, pessoal? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo juntos. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado essa igreja nessa unidade que o apóstolo Paulo menciona. E nós somos muito gratos a Ti por isso, porque não é somente devido à nossa força, Senhor. Não é somente devido à pregação, à teologia, mas é uma misericórdia Sua que faz com que a nossa vida frutifique. A semente pode ser lançada, ela pode ser regada, mas é o que a Escritura diz, o crescimento vem de Ti. E se a semente não cair num bom solo, não tem poder que possa fazê-la crescer. Então nós queremos agradecer, porque nós vemos esses frutos que o Paulo menciona nessa epístola em nossas vidas, em nossa igreja, e nós temos confiança de que vamos continuar crescendo, Senhor, nessa direção. Esse é o nosso maior desejo, essa é a nossa maior preocupação, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e aguardar as demais coisas serem acrescentadas. Pedimos que o Senhor guarde aqueles que não puderam comparecer, guarde a igreja como um todo, preserve os pastores, os líderes, os membros, que a gente possa continuar sendo luz nessa cidade, nesse mundo.
Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, recapitulando, verso 1 ao 3, ele menciona o fato dele estar preso, né? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Eu falei para vocês que vocação no grego aqui significa literalmente um chamado, uma convocação. Por que foi traduzido como vocação, Pedro? É difícil saber. Muitas coisas na Bíblia não são traduzidas da melhor forma possível, caso você pegue a linguagem no grego koiné no original, ou no hebraico, no caso do Antigo Testamento. Você vai perceber que nem sempre é fácil você traduzir para uma outra língua com precisão o que o hebraico ou o grego quiseram comunicar. Contudo, tem algumas palavras que realmente deveriam ser indesculpáveis de você não traduzir de maneira precisa. Essa é uma que, se você pegar um bom comentarista bíblico que faça uma boa exegese hermenêutica, ele vai dizer, olha, o sentido aqui é chamado, não é vocação. Ah, mas qual o problema? Por que tanto preocupação com palavras? É justamente pelo sentido que cada uma comunica, né? Vocação não é a mesma coisa que chamado. Vocação pode passar, e muitas vezes passa, a ideia de alguém que é vocacionado para algo, de alguém que tem uma predileção, que tem uma facilidade em uma determinada área de atuação. E não é o caso do crente. Ninguém tem uma aptidão a ser crente. Ninguém tem uma predileção a amar Jesus, a se converter, isso não existe. Sabe? Aquela ideia, por exemplo, que Jacó Armínio, no século XVI, ensinou, conhecido hoje como arminianismo, de que o cristão é salvo porque Deus previu que um determinado número de pessoas haveria de ter fé. Essa era a definição de eleição de Jacó Armínio. Essa ideia, ela simplesmente, para a Escritura como um todo, ela não faz sentido. Porque a Escritura nunca passa a ideia de que Deus concedeu a fé aos que tinham algum tipo de predileção a ela, ou aos que eram mais virtuosos e melhores que os demais. Não. Se fosse esse o caso, ele não teria salvado Manassés, ele não teria salvado Paulo. Vamos explicar a salvação do apóstolo Paulo, a conversão dele. Sabe? Ele era o oposto da verdadeira fé. Diferente de um pagão qualquer, Paulo era um judeu perseguidor de cristãos. Tem algum caso pior que esse? E mesmo assim Deus vai e alcança ele, concede fé a ele, e a definição dele sobre salvação, né, baseado na vida dele, na experiência dele, baseado no Antigo Testamento e na quantidade grande de histórias de conversões no Antigo Testamento, é de que a eleição ela é baseada na soberania de Deus. Ninguém merecia, ninguém era digno. E Deus resolve derramar da sua misericórdia a alguns. Então, essa ideia que muitos arminianos defendem, e você não precisa nem ser arminiano, você não precisa professar o arminianismo para ter uma identificação com essa concepção da conversão. Tem muita gente que, mesmo sem estudo teológico, entende que a salvação é algum tipo de mérito. É algum tipo de reconhecimento por parte de Deus da sua vida. Muita gente pensa assim. Essa é basicamente uma ideia pelagiana ou arminiana de salvação, de que Deus o alcançou porque você merecia. Então, nós devemos entender que aqui o apóstolo Paulo está pedindo, ou admoestando a igreja, a que viva de maneira digna do chamado que recebeu. É um chamado especial. Ele é um chamado excelente. Ele não é um chamado qualquer, ele possui outra natureza. E esse chamado, devido à excelência ser tão alta, ele demanda de nós uma vida que seja compatível, que seja congruente a essa excelência. Então nós devemos zelar por manifestar as virtudes cristãs, os frutos do Espírito Santo. Nós devemos tomar muito cuidado para o nosso mau humor não abafar o perfume de Cristo, impedir que as virtudes resplandeçam e que os frutos frutifiquem. E muitas vezes, ou praticamente na maioria das vezes, o maior problema somos nós mesmos, é o nosso temperamento, é o nosso mau humor, é a nossa excessiva confiança de que nós somos superiores aos demais. É tudo isso que faz com que Davi caia em pecado, Salomão caia em pecado, sabe? Moisés, Arão, Pedro, é excessiva confiança, é você perder de vista, sabe, essa desconfiança sadia que você deve ter
quanto ao seu próprio coração. O cristão, ele tem os olhos atentos a si mesmo. Antes de se preocupar com o cisco nos olhos dos demais, ele pensa na possibilidade de ter uma trava no seu olho. E é por isso que Jesus disse, olha, antes de você tentar remover o cisco de quem quer que seja, não esqueça que você pode ter uma trave no seu. Então, a gente tem que viver de maneira digna. E ele também diz no verso 3, ele fala algo importantíssimo no verso 2, que a gente deve ser humilde, manso e longânimo, e suportar uns aos outros em amor. Gente, se uma igreja e seus membros, né, não são capazes de suportar uns aos outros, essa igreja está fadada a ter muitos problemas. Essa tolerância e longanimidade, ela é crucial para que a gente caminhe sem contenda, sem rivalidade, sem indiferença. Então, a longanimidade, ela deveria ser a regra da casa. Ela deveria ser, assim, o fio condutor de todo relacionamento numa congregação cristã. O amor é justamente o fundamento da longanimidade. Você é paciente porque você ama. Sim, pode falar, já. Ali tem os frutos do Espírito, as virtudes, as 9, né? As virtudes, Começa com amor. Começa com amor. Ou caridade de algumas versões, né? Aí eu tenho um amigo pastor que me disse que o amor é a semente e o adubo que faz nascer as demais virtudes e crescer. O amor é o principal, porque tudo tem que estar fundamentado nesse amor cristão. E o que é o amor cristão? Como nós devemos enxergá-lo? Isso é muito importante, porque a Bíblia, ela faz uma diferenciação do amor meramente humano, ou seja, do amor de alguém que não nasceu de novo, que não conheceu a Deus e passou por uma experiência verdadeira de conversão, e o amor de alguém que passou. A Bíblia faz uma clara distinção. Por isso que o cristão ele é apresentado na Bíblia como alguém que se regozija nas dificuldades, alguém que pode encontrar alegria no luto, no velório, na dor, alguém que pode ter uma esperança que o incrédulo não tem, alguém que é capaz de amar os seus inimigos. Não existe povo, nação ou raça que tenha demonstrado ao longo da história amor pelos seus inimigos. Se tem uma coisa que caracterizou a história dos povos antigos, é a rivalidade e as guerras. Era impossível você observar tribos se dando bem, a não ser que existisse um interesse mútuo, comercial, religioso, coisa do tipo. Aí sim, você tinha muitas vezes famílias se unindo através de casamentos e coisas do tipo. Salomão fez muito isso. Mas você vê um povo amando o seu inimigo, isso não existe, nunca existiu. Você pode pensar em qualquer povo que for, sumério, acádio, egípcios, sabe, cananeus, persas, gregos, romanos, tudo é caracterizado por guerra. Contudo, a Bíblia descreve o cristão amando o seu inimigo. Ou seja, é um outro tipo de amor. É um amor capaz de fazer essas coisas, é um amor capaz de ir além. Por quê? Porque é um amor que a pessoa recebeu de Deus. É um amor que foi santificado, ele passou por uma transformação. E é por isso que ele é capaz de fazer aquilo que o não cristão não é. Então nós devemos fazer essa distinção, porque o fundamento das virtudes cristãs, seja a mansidão, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio, tem que estar fundamentado nesse amor, que é o amor, em primeiro lugar, que se dirige ao Criador, e, em segundo lugar, aquilo que o Criador ama. E há uma hierarquia naquilo que Deus ama. Deus não ama mais os animais do que os seres humanos, essa ideia é absurda. E eu não estou dizendo que com isso o amor dele pelos animais seja injusto ou maculado. Ele simplesmente imprimiu no ser humano a sua imagem, a sua semelhança, de uma forma que ele não fez nos animais. A Bíblia não vai dizer que Deus não tem misericórdia dos animais, ele sustenta cada um deles. Tudo que tem fôlego de vida dá graças a Deus de alguma forma por esse dom da vida. Contudo, no ser humano, ele imprimiu a sua imagem e semelhança. O ser humano é um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus. E nesse sentido, o amor cristão, quanto mais próximo dessa pureza descrita na Bíblia ele for, mais ele vai amar a Deus e amar o próximo. E eu não estou dizendo que ele não vai ter dificuldade com o próximo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil amar os seus inimigos.
Mas o que eu estou dizendo é que o cristão é capaz de fazer essas coisas. E é uma grande evidência de que alguém se converteu a pessoa ser vista, ser testemunhada fazendo essas coisas, amando a Deus e ao próximo. E sem esse amor, ninguém é capaz de ser longânimo. Voltando ao texto, né? Suportando uns aos outros, como é que ele diz? Suportando uns aos outros em amor. Em amor, porque é o fundamento. Você é longânimo e você suporta alguém pelo fato de você ter esse sentimento terno para com a pessoa, de você enxergá-la como um irmão, irmã em Cristo. Ela é preciosa para Deus, ela é preciosa para você por esse mesmo motivo, e você, portanto, enxerga ela como um membro da família da fé. Alguém que você está vivendo hoje junto aqui nessa terra e que você haverá de continuar uma relação por toda a eternidade, sabe? Porque essa família, esses que são membros da família da fé, eles são irmãos através de um vínculo indestrutível que o tempo não pode destruir. Nós haveremos de manter essa comunhão de uma maneira muito ou infinitamente superior no reino de Deus, nessa comunhão que nós temos hoje aqui. Então, quão mais excelente for um cristão nesse mundo, gente, mais excelente ainda ele haverá de ser no reino dos céus. Se uma pessoa manifesta nessa vida esse tipo de longanimidade, de amor, de paciência para com o próximo, e nos momentos mais difíceis de vida, olha, essa pessoa é digna de honra, ela é mais importante do que o homem mais rico do planeta, ou a mulher. Ela é mais importante do que reis, presidentes. Aos olhos de Deus, ela é uma pessoa muito, muito especial. E Deus tem autoestima essas pessoas dentro do seu povo. Por isso que Jesus diz, os últimos serão os primeiros. Aqueles que foram ignorados, descartados, aqueles que fizeram tudo isso no anonimato. E não se importaram, sabe, não se importaram com fama, com sua reputação, e simplesmente fizeram o que fizeram por amor. Esses últimos serão os primeiros. E esses, em geral, o mundo não tem interesse. Então, ele fala sobre essa unidade. E, entrando agora no verso 4, que a gente não viu na semana passada, ele vai finalizar esse tema da unidade dizendo o seguinte: há somente um corpo e um só espírito. Há somente um corpo. O que significa? Essa metáfora do corpo é essencial, porque se os apóstolos ensinaram tanto que Jesus era o cabeça e a igreja o corpo, nós devemos entender que, para que o corpo funcione bem, essa unidade não pode ser rompida. Sabe? Quando o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, em Romanos, sobre a honra que a gente geralmente concede no nosso corpo aos menores órgãos ou partes dele, é impressionante, a gente não percebe. Mas a gente não enfeita, por exemplo, com ouro o peito. A gente não enfeita com ouro, sei lá, o bíceps, o ombro. A gente bota onde? No dedo, um anel de ouro, uma pulseira de ouro no pulso. A gente enfeita a orelha, muitas vezes no nariz, dependendo da cultura. Sabe, as menores partes do nosso corpo geralmente são as que recebem mais honra. E o apóstolo Paulo usa isso para dizer que a igreja deveria funcionar assim, sabe? E só porque você não é o olho não significa que você não tem importância. Às vezes você não é aquele órgão principal que é capaz de conceder a visão para que o corpo haja. Mas você é o braço, você é o dedo, sabe? Você é o dedão, ou você é o dedão do pé. Imagina você não ter o dedão do pé. Vai correr como? Consegue. A sustentação que advém dele é uma coisa que a gente só tem dimensão se a gente perdê-lo. É assim. Então, essa metáfora do corpo é importantíssima. Há somente um corpo e um só espírito. É interessante ele dizer que há um só Espírito Santo. Pedro, por que você acha que ele disse isso? A doutrina do Espírito Santo, ou a natureza da pessoa dele e da sua atuação, ela pode muitas vezes passar uma ideia de subjetividade. É muito difícil você definir com precisão o que ele faz ou como ele haverá de agir. Ele possui uma liberdade misteriosa nas Escrituras. Contudo, isso não anula o fato de que ele é um. O seu objetivo é um.
Então, se você tem numa igreja confusão, rivalidade e briga, é óbvio que ele não está motivando o coração dessas pessoas. Outra coisa está. E por isso o apóstolo Paulo lembra, só tem um espírito. Não tem como vocês manifestarem características opostas e entrar em choque com frequência uns com os outros. Vocês não estarão sendo direcionados ou influenciados pelo Espírito Santo. Vocês devem anelar pela preservação dessa unidade. Lembrando de que, embora ele possa conceder dons diferentes a um do que ao outro, ainda assim, ele vai influenciar todos na mesma direção, nessa direção de unidade. Uma direção capaz de sobrepujar as diferenças, tudo aquilo que é periférico. Ele vai fazer com que a igreja se atente ao que é essencial. E é impressionante como a igreja tem se perdido ao longo dos séculos quando o assunto é o Espírito Santo. As pessoas simplesmente brigaram durante muito tempo, especialmente na Idade Média, sobre a sua natureza e sua forma de atuação. E muitos brigaram com relação aos dons que ele é capaz de conceder. Uns tiveram os dons como superiores aos outros e por isso entraram em muitas brigas. Outros disseram que os dons acabaram e por isso também entraram em muitas brigas. E só o fato de você entrar numa briga, né, com esse espírito contencioso, isso mostra que o Espírito Santo não está influenciando. Então aqui ele diz, só tem um espírito, um só espírito. Ele continua, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Ou seja, todos estão sendo alimentados pela mesma expectativa. Todos aguardam ou deveriam aguardar a mesma coisa. Isso tem um poder unificador impressionante, quando pessoas estão aguardando pela mesma coisa. Porque ninguém vai querer fazer algo que atrapalhe essa tarefa, essa expectativa que você alimenta. E hoje a igreja ela se perdeu nesse sentido, porque a igreja não demonstra estar aguardando a uma só voz e de uma só vez a volta do Senhor Jesus ou a vinda do reino dos céus. Partes inteiras da igreja demonstram estarem muito mais preocupadas com algum tipo de transformação nessa vida. Algum tipo de mudança que ocorra e que faça com que você seja, visto, admirado. Que você seja visto como como alguém cujo papel foi crucial para a transformação social, para trazer o reino de Deus para esse mundo. Os judeus, por exemplo, falharam nisso no primeiro século. Eles acharam que Jesus veio para libertar o povo judeu das garras do Império Romano, só que ele não veio para fazer isso. E muitas vezes ele teve que dizer, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está dentro de vocês. É uma transformação que se preocupa muito mais com o seu interior do que com o exterior das coisas. As coisas podem ser tão ruins quanto eram no período da Babilônia. O reino de Deus vai estar no coração de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidênego. É isso. O que importa não é a cidade que você está, não é a situação catastrófica. O que importa é o que você vai manifestar nesse lugar, nesse estado de coisas. E nesse sentido, quando um povo, um grupo cristão aguarda pela mesma coisa, eles buscam agir da mesma forma. Eles não se perdem nesses sonhos, nesses devaneios, Eles não deslocam o peso que a Escritura deposita sobre aquilo que é mais importante para uma outra coisa que é secundária. Hoje tem ministérios inteiros, forjados, especialmente os que alcançam mais jovens no Brasil. São ministérios que foram totalmente forjados na ideia ou na noção de uma transformação social. Você não vê nem os pregadores falando sobre o reino de Deus. Eles falam sobre o reino de Deus aqui. A preocupação deles é a transformação, é ver tudo mudando. Qual o problema disso, Pedro? Isso é bonito, a gente também deve desejar. A questão não é que você não deva desejar. A questão é de que na Escritura, quem mais foi usado por Deus para esse tipo de transformação foram aqueles que se preocuparam com outro reino. Foram aqueles que aguardaram uma outra cidade. Foram aqueles que pegaram essa vida de leve. Foram aqueles que, na sua preocupação e amor ao reino de Deus, viram o reino de Deus descer esse mundo e mudar a vida das pessoas. Então, quando você tem esse desejo por uma transformação social desconectada do amor pelo reino de Deus, da simples fala, pregação, do ensino sobre o reino dos céus, tem alguma coisa fora de ordem.
E aqui o apóstolo Paulo lembra, vocês estão aguardando a mesma coisa, há uma só esperança. Você não pode apresentar uma esperança que esteja acima da esperança pelo reino dos céus. Essa é a esperança por excelência. Ela é a maior de todas. Todo tipo de esperança nessa vida tem que ser subserviente a essa esperança final e maior. É essa esperança final que nos faz viver melhor, e não o oposto. E nisso eu temo que igrejas imensas no país, que movimentam milhares de jovens, tenham falhado. Infelizmente. Há somente um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor. Olha que legal. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Pedro, qual a importância de lembrar que há um só Senhor, que há uma só fé, um só batismo, um só Deus? Um reino, ele pode ser caracterizado por diferentes cidades, vilas, aldeias, e ainda assim ser identificado como um único reino. Por quê? Porque ele está sob a direção e o reinado de um único rei. Ele está debaixo de uma única lei. Nesse sentido, pode haver diversidade no corpo cristão, e deve haver. Uma coisa é o cristão carioca, outra coisa é o cristão, suíço. Uma coisa é o cristão carioca, outra coisa é o cristão australiano, o cristão escocês. Vivem em lugares totalmente diferentes. E muitas vezes o contexto vai exigir, vai demandar de nós atuações diferentes. Contudo, o que Paulo está dizendo aqui é que há um só Senhor. Vocês são concidadãos de um único reino. Por mais que um mora numa cidade, o outro numa vila, um numa aldeia, esse reino pode ser imenso, espalhado e dividido em várias regiões. Contudo, vocês possuem um único rei. Vocês todos estão debaixo de uma única lei. E deve haver uma uniformidade nessa diversidade. Deve haver algo que nos una aos cristãos que moram na Europa, ou aos cristãos que moram no Oriente Médio. Tem que haver algo que una todos nós, por mais que existam diferenças sociais ou culturais. E aqui ele lembra, há um só Senhor. Vocês devem a sua obediência, a sua sujeição, o seu amor a este, acima de qualquer outro. Uma só fé. Uma só fé. Uma só forma de você testemunhar e atuar nessa vida, através dessa fé que atua pelo amor. Não há outra. Um só batismo, ou seja, um só meio de transformação, porque é isso que o batismo simboliza, uma transformação, a morte da carne e a ressurreição do espírito. É o nosso pecado sendo golpeado mortalmente, a gente recebendo vida e novidade de vida de Jesus. Isso que o batismo simboliza. Quando ele diz há um só batismo, há uma única transformação, é uma única graça que transformou vocês. Ela não é mais especial em uns do que outros. É o mesmo poder excelente de Deus atuando diferentemente na vida de cada um. E isso deveria ser importante, por quê? Porque mesmo que a sua conversão seja algo fantástico, como foi a do apóstolo Paulo, como foi a conversão de Manassés, como foi a conversão de Pedro, ainda assim, você vai manifestar essa empatia, sabe, essa condescendência eterna por aqueles que não passaram por uma experiência tão radical quanto a sua. Porque há uma só graça, há um só batismo. Vocês todos foram batizados num só nome, de uma única forma. Às vezes uma pessoa não tem conhecimento profundo sobre a natureza da conversão, a sua importância. Contudo, ela foi alvo de uma conversão. Isso não significa que aquele que se converteu de uma forma radical é alguém mais especial aos olhos de Deus. Não. A gente não tem que direcionar o nosso olhar para as pessoas que Deus alcançou, mas para a natureza do poder. É que é algo que ninguém merece, ninguém é digno. E que se derrama de uma maneira fantástica na vida das pessoas. Então, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos,
age por meio de todos, está em todos. Né? Como disse Paulo em Atos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a ideia de que Deus permeia, está em todas as coisas, deveria ser profundamente reconfortante para nós, porque nós não podemos nos esconder, nos ausentar da sua presença. E por mais que a gente não perceba sempre a sua presença, é como a Bíblia diz, ele é um Deus que observa em secreto, que nos contempla em secreto, que nos assiste em secreto. Ele está sempre presente. E isso é algo que deveria nos gerar muita esperança e também fornecer palavras de conforto para as pessoas, palavras de encorajamento, sabe? Porque todo mundo pode ser assaltado por dúvidas e pela ideia de que Deus abandonou, de que Deus simplesmente virou a sua face, o seu rosto, e esqueceu de você. E é nessas horas que tem que entrar o quê? Doutrina, ensino. É nessas horas que você tem que dizer, olha, há um só Deus e Pai de todos, meu irmão. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está presente, embora a gente nem sempre sinta a sua presença. É aquela história, Jesus caminhando com os discípulos para todo lado, fazendo curas, milagres. Subitamente ele chama Pedro, Tiago e João e sobe o monte. E ali ele é transfigurado. E eles têm uma ideia de quem Jesus era antes de vir a esse mundo. Que é isso que aquela história mostra. A glória que Jesus recebeu naquele monte é a glória que ele sempre possuiu antes de vir a esse mundo. Agora eu pergunto a vocês, qual é a diferença do Cristo visto por Pedro, Tiago e João no monte para o Cristo que caminhava na beira do mar da Galileia, curando leprosos, ressuscitando pessoas, fazendo paralíticos andar? Qual é a diferença? Nenhuma. A única diferença é que nós não temos acesso sempre a essa glória, mas ela está nele. Ele não deixa de ser quem ele é, embora a gente não veja. E essa aqui, é isso que o apóstolo Paulo está lembrando. Ele é um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, embora a gente não perceba. Então, para terminar esse trecho, que vai do verso 1 ao 6, sobre unidade, gente, sempre que vocês estiverem tristes, forem assaltados por dúvidas, se dirijam a esse texto, reflitam sobre ele, meditem nele, porque é daqui que a gente tem que extrair a nossa força, para nós mesmos e também para ajudar o próximo, né? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema da unidade, antes de eu passar para o tema dos dons? Alguém de casa gostaria de participar? Ou alguém aqui? Ninguém? Então, então vamos avançar para o próximo tópico. Aqui a gente entra num outro assunto, cujo subtítulo, na minha versão pelo menos, é o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E que ele também vai falar sobre dons. Então, verso 7. Que horas são? 9h36, ok. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então aqui ele está lembrando o seguinte, todos nós fomos alcançados, diz Paulo, por essa graça. Uns foram alvo de uma transformação superior, contudo, a essência, a natureza, é isso que a Bíblia chama de graça. Esse princípio poderoso, transformador, modelador da vida. E quando ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ele está dizendo que aprove a Deus é, de uma maneira intencional, agir de forma distinta na vida do seu povo. A uns ele vai estipular uma determinada esfera de atuação, a outros outra. A uns ele vai conceder determinadas habilidades, a outros outras habilidades. Uns vão ter o dom da oratória, vão ser eloquentes, vão ser poderosamente usados no ensino, na pregação, e outros vão ser poderosamente usados na vida das pessoas, naquela ajuda que vem como algo angelical.
que livra as pessoas de um momento de dificuldade, que as ajuda financeiramente, materialmente. Na intercessão, uns recebem o dom da intercessão. Eles simplesmente se deleitam e têm prazer e passam horas intercedendo pelo povo de Deus. Sim, Israel. Dons ministeriais. Dom natural nem dons espirituais, é ministerial. Sim, sim. Ele vai falar sobre isso no verso 11. Dons ministeriais. De atuação de cada um na edificação da igreja. Então é importante a gente lembrar que, assim como ele vai dizer mais à frente, que uns foram chamados por Deus para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, a gente tem campos de atuação diferentes dentro da igreja. E muitas vezes não é fácil você identificar aquilo para o que Deus te chamou. E é por isso que o apóstolo Paulo lembra, olha, Jesus foi intencional. Ele deliberadamente concedeu algumas habilidades a uns e outras diferentes a outros. Ele continua dizendo, por isso diz, ele cita o Salmo 68, quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Jesus, depois de ter ressuscitado e ascendido aos céus. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, o que ele está falando é muito básico. Ele está dizendo que um poder especial foi manifestado na cruz. E esse poder, dentre outras coisas, ele visou retirar o ser humano de um estado de submissão ao pecado. Ou seja, depois que alguém é liberto dessa condição, essa pessoa recebe da parte de Deus, sabe, habilidades, dons. Essa pessoa recebe da parte de Deus, sabe, certas habilidades que vão ajudá-la a atuar na esfera da igreja agora e na edificação da igreja. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas, Pedro, que tipo de cativeiro é esse? Por que a gente está em algum tipo de cativeiro? Sabe? Foi justamente por isso que Jesus veio. Nos livrar dessa prisão que o pecado nos submete. Porque o pecado, ele é como um princípio poderoso que nos sujeita a obedecê-lo, a viver nele. Uns vivem em pecados grosseiros, outros não. Contudo, esse princípio se encontra no nosso coração. E ele é chamado de um cativeiro porque não tem como o ser humano se libertar disso sozinho. Peguem os intelectuais mais famosos do mundo hoje, ou as pessoas que conseguiram multiplicar mais o seu patrimônio e que mais enriqueceram no planeta. Elas não estão envolvidas em uma série de escândalos? Alguns com menores de idade? Como explicar isso? Por que a inteligência não concedeu uma boa moral ou virtude a esses homens e mulheres? Por quê? Por causa do pecado. Todos são escravos, não importa o seu nível intelectual, a sua formação superior, todos estão sujeitos a esse aprisionamento, a obedecerem aos desejos da carne. Eles não têm como resistir. E a transformação que Jesus traz sobre os seres humanos é de levar esse cativeiro cativo. Ele aprisiona o pecado. O pecado perde o seu poder. O que significa não é que você não vai mais pecar, mas que ele não o domina mais. Você pode resistir. Por isso que Paulo diz em Gálatas, e Pedro diz na epístola dele, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe? Paulo diz em Gálatas também, porque o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito para que vocês não façam o que seja do desejo de vocês. Ou seja, você pode resistir. Então, o cristão ele é definido, especialmente em Romanos capítulo 6, como alguém que foi libertado desse cativeiro e que não está mais sob o domínio do pecado. Aí você pode pensar, tá, Pedro, mas então significa que o cristão ele vai abandonar esses pecados grosseiros, sexuais, as drogas, a avareza? Olha, o cristão ele vai se libertar do orgulho, gente. Ele vai conseguir resistir ao orgulho. Algo que o não cristão não consegue. O cristão ele vai conseguir fazer coisas não visando a si mesmo como um fim, mas vai fazer para a glória de Deus.
O cristão vai conseguir fazer uma coisa com a mão direita e a esquerda vai ignorar. O cristão vai conseguir ser misericordioso com seus inimigos. É isso, ele foi libertado do cativeiro. Esse cativeiro que aprisiona todos a fazer o que é direito, que a esquerda tem que saber. A rejeitar os seus inimigos e se orgulharem por isso. A darem na mesma moeda. Isso é o que o mundo almeja, se orgulha de fazer. Isso é o que pais ensinam aos seus filhos. Se alguém bater em você na escola, dê um mais forte no rosto dele. É isso que o mundo aprecia. Os povos mais antigos ensinavam assim. Contudo, o cristão foi libertado desse cativeiro, da obrigação de receber o mal com o mal. Então, é algo maravilhoso. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Não somente ele nos liberta desse jugo, dessa influência poderosa, ele nos concede habilidades, dons. Isso não é fantástico? Verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então aqui o apóstolo Paulo está simplesmente lembrando a natureza da divindade de Jesus. Né? O que ele está dizendo basicamente é, olha, se ali está dizendo que ele desceu e que depois ele subiu, o que nós entendemos é que o Filho de Deus é o eterno Filho de Deus. Ele não tem início, meio e fim. Ele foi o Filho eterno de Deus que foi para o ventre de Maria. É isso. E depois retornou, depois da sua crucificação e morte, a esse estado que ele sempre usufruiu, de glória com seu Pai. É basicamente isso que Paulo está dizendo. E por que ele o diz aqui, Pedro? Olha, não era novidade pessoas negarem a divindade do Filho de Deus. Não é novidade hoje, assim como não era na igreja primitiva no primeiro século. Pessoas sempre vão negar a divindade de Cristo. E esse é um problema que os apóstolos eles vão sempre estar, mesmo que indiretamente, mencionando. Falando sempre sobre Jesus como Filho eterno de Deus. Eles nunca param no Jesus de Nazaré. Nunca, sob hipótese alguma. E hoje é uma vergonha para a igreja, teólogos e pastores, só se dirigir a Jesus como Jesus de Nazaré. É uma vergonha para a igreja. Porque você não tem respaldo bíblico para isso. Eu não estou dizendo que chamaram Jesus de Nazaré errado. Claro que não, os apóstolos chamaram. Mas os apóstolos sempre o definiram por todas as suas categorias e características. Sempre. E sempre apresentaram as mais importantes em primeiro lugar. Hoje não. Hoje, teólogos e pastores, devido à amargura que eles têm com o fundamentalismo religioso, eles se recusam a chamar Jesus de Cristo. Eles se recusam, gente. Eles não falam. E quando chega a Páscoa, eles não falam em ressurreição. Eles não chamam Jesus do Filho de Deus. Eles só chamam-no de Jesus de Nazaré. Tem diversas seitas, né? Que não aceitam. Jeová, Adventista. Jesus anjo, não somente isso. A Adventista diz que Jesus é o anjo Miguel, que dá um nome. Verdade. O time de Jeová também. Jesus como Deus. Assim como os espíritas acham que ele é um espírito superior, ou como os muçulmanos pensam que ele foi um mero profeta, todos têm concepções limitadas sobre Cristo. Contudo, a Bíblia vai além. Mas não é só essas duas, não. Não, só citei duas, tem muito. Tem muito. Essa lá dos cristãos Tem muito. Não aceita Jesus como Deus. Não aceito. Inclusive, um dos temas principais da Epístola de João, a Epístola de 1 João, fica antes de Apocalipse, é a divindade do Filho de Deus. E uma das coisas que ele mais repete ali é que aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que se recusa a ter o Filho como Filho de Deus, não é possível que ele possua o Pai. Por quê? E João vai dizer claramente, porque o Pai estabeleceu que ele haveria de ser conhecido através do seu Filho. Gente, é muito simples. Por que as pessoas resistem tanto, Pedro, se é tão simples assim? Porque é o que Jesus diz. Pai, graças te dou, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequenos, aos ignorados, aos pequeninos, e ocultou aos sábios e entendidos. Gente, é uma revelação. Uns receberam, outros não. E Jesus se regozija que o Pai tenha revelado isso a uns e outros não. Vai entender isso. Como entender Jesus se regozijando com o fato de que o Pai revelou os pequeninos e não os maiores? Como entender? Ele é injusto por isso? A gente não pode atribuir injustiça a ele.
O que a gente deve entender é que, através disso, através do Pai se revelar aos pequeninos e se ocultar deliberadamente aos sábios entendidos, ele está manifestando duplamente a sua misericórdia e a sua justiça. É isso. Ele está sendo um Deus de amor e está sendo um Deus justo. É isso. E pessoas vão espernear, vão brigar, vão dizer que isso é loucura, que não faz sentido. Gente, de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar isso. Se você não aceita isso, é mais fácil você abandonar a Bíblia. É muito mais fácil, e não só fácil, é mais honesto. Se você não crê nessas coisas, não pregue o contrário. Jesus disse que todo aquele que acrescentasse ou subtraísse coisas da sua palavra, sabe, haveria de ser cobrado por isso. E haveria de ser considerado mínimo no reino dos céus. E ele falou isso no seu sermão mais importante, Sermão do Monte. Todo aquele que acrescentar as minhas palavras será considerado, e assim ensinar aos outros, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, a gente tem que tomar cuidado. O nosso país, em sua parte majoritária, ele é um país fundamentalista religioso. O lado conservador é muito superior ao lado progressista. Contudo, o lado progressista está em ascensão rápida, muito rápida. Teólogos progressistas e liberais ganham mais seguidores hoje do que conservadores. Os conservadores, eles estagnaram, os conservadores estagnaram, ninguém cresce. Quem cresce hoje são os progressistas liberais. Por quê, Pedro? Porque o extremo alimenta o outro. Nós somos seres dos extremos. O conservador vai alimentar o crescimento progressista, quando radical. E o lado progressista radical vai alimentar o conservadorismo. Nós somos assim, nós funcionamos assim. Não meramente no meio religioso, mas do lado de fora também. Um radicalismo alimenta o outro. Sempre foi assim, sempre haverá de ser. E a gente deve tomar cuidado, porque Cristo não está com os conservadores que defendem a doutrina exata e que não vivem uma vida de amor. Assim como ele não está com aqueles que relativizam a sua doutrina e que pensam viver uma vida de amor. Ele está no meio termo entre os dois. Naqueles que conservam a doutrina e que, por isso, vivem, buscam viver uma vida excelente, uma excelente vida. Uma vida compatível com o ensino. Sabe? Então a gente deve tomar cuidado. Se alguém não tem Jesus como Filho de Deus e professa algum tipo de fé, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é essa a linguagem dos apóstolos, dos profetas e nem do Senhor Jesus. Jesus estabeleceu que o padrão, por excelência, do seu discípulo, do seu líder, do seu ministro, do seu pregador, haveria de ser aquele que o reconheceria como Senhor, como Deus. Ele estabeleceu isso. Ele não abriu brecha para uma outra oportunidade em nenhuma parte. Ele nunca apresentou a possibilidade de alguém negar a sua divindade e ainda assim ser seu discípulo ou seu pastor. Isso não existe nas Escrituras. Não existe. E pessoas hoje pensam serem capazes de fazer isso, de se encontrarem nessa posição, que são seguidoras do Jesus de Nazaré. Esse que viveu, morreu e que deixou um legado para nós. Não, nós somos seguidores do Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E nós haveremos de vê-lo outra vez. Esses somos nós. Continuando. Verso 10, e termino aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo enfatiza mais ainda a natureza do Filho de Deus, dizendo que agora ele se encontra acima de tudo e todos. Então, é muito inadequado apresentá-lo de outra forma. É perigoso, eu diria. E eu espero que o que a gente tenha deixado aqui na nossa igreja, que a gente esteja ensinando aqui na igreja, tanto o pastor Antônio quanto eu, que nos faça, como igreja, ter cautela quanto a ambos os extremos que podem ser vistos no nosso país. Porque ambos são nocivos, são problemáticos. E a verdade não está nos extremos de nenhum nem do outro. Ela está no meio termo entre os dois. E eu espero que, eu confio em Deus de que a gente tem progredido para ter mais discernimento quanto a essas coisas. Essa não é uma igreja, e vocês sabem disso, que empurra vocês para um dos lados. Vocês sabem disso.
Aqui ninguém empurra vocês para um lado progressista ou para o lado conservador. Aqui vocês nunca vão ouvir o pastor dizendo que vocês devem votar em fulano de tal da esquerda ou fulano de tal da direita. Eu provavelmente vou anular meu voto. Aqui é uma igreja que busca incentivar o discernimento, sabe? Essa crítica saudável que a gente deve ter quanto às coisas. E tentando separar, como disse Deus a Jeremias, o precioso do vil. Hoje as duas coisas estão muito próximas, é muito difícil separá-las. Não é fácil. O que é precioso hoje está associado ao que de mais vil nós possamos imaginar. E não é fácil separar essas duas coisas. Pessoas podem falar em nome desse Deus de amor, enquanto choram numa transmissão ao vivo de felicidade por um país estar bombardeando o outro. São coisas incompatíveis. Por mais radical e extremista que seja o país bombardeado, cristão não se regozija com isso. E uma mulher famosa no país, talvez a mais famosa no meio religioso, se filmou num carro chorando de alegria, enquanto falava sobre um país bombardeando o outro. Isso é um problema sério. Assim como é sério o problema de, pegando um outro lado, alguém chorar falando sobre esse Jesus que veio aqui apresentar um novo tipo de amor, que inclui a todos, que não descarta ninguém, que inclusive é um Jesus que abre as portas do matrimônio. E pessoas podem se relacionar com quantas quiserem, pois ele é um Jesus que não tem preconceito, que não tem rigor moral, que não avalia ninguém moralmente. Ele não se importa se a família tem 2 homens, 5 mulheres. Ele não se importa. Isso aos olhos dele é totalmente indiferente. E isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Irmãos, vocês sabem, a gente tem buscado fazer dessa igreja, eu diria que não é algo novo como se nunca tivesse acontecido, mas a gente tem buscado iniciar algo novo no sentido que difira desses extremos que estão ao redor do país. Você praticamente não encontra um meio termo hoje, é muito difícil. Ou as pessoas estão com um lado ideológico, um lado político, um lado teológico, ou elas estão no outro. E ambas se atacando frequentemente e pensando que isso é justificável aos olhos de Deus. E a gente precisa se afastar disso. Quando Jesus fala para a gente não se desviar para a direita nem para a esquerda, ele está falando sobre extremos. O caminho seguro é o caminho que permanece na via, que não desvia dele. O desvio, ele é um extremo, independente para qual lado seja. Sim, Jael. Sim, a tua denominação, Assembleia Batista. Sim. Você participou das duas, né? As duas. A presbítero e a outra era o professor de classe. Mas o que eu via neles é que todos eles são a favor da destruição da Palestina. Aqui é uma necessidade de matar 10 mil bebês no berço. Incendiado é normal. A Batista é a mesma coisa. Por que os evangélicos pensam assim? Eu acredito que eles pensam que a violência extrema da lei da Sharia, do fundamentalismo islâmico aplicado àquele povo, ela demanda uma violência na mesma moeda. Porque, segundo a interpretação dos cristãos, é a única forma de libertar esse povo desse tipo de opressão. E eu não vou negar que o fundamentalismo islâmico, e especialmente a lei da Sharia aplicada em diversas regiões, não são em todas que a lei é aplicada na mesma medida. É por isso que você vê mulheres totalmente cobertas, inclusive com véu sobre os olhos, e outras não, que só cobrem partes do corpo. Há diferentes graus de consentimento no Islã. No Irã, é um dos mais radicais possíveis. E pessoas sofreram muito lá. Muitas pessoas morreram lá. Agora, você se regozijar com essa aplicação e uso da força desproporcional como remédio para uma situação que para você é irremediável, é um problema sério. Porque na Escritura, o Deus que trouxe o Império Assírio, o Império Babilônico,
como juízo sobre o seu povo, foi também o Deus que trouxe juízo sobre a violência do Império Assírio e do Império Babilônio, que veio, sabe, arrebentando com os judeus, especialmente o Assírio, que era muito cruel. Então, a Bíblia ela não abre brecha para que a gente se regozije com esse tipo de remédio de solução, que venha libertar pessoas desse julgo religioso e desse fundamentalismo dinâmico. O que deveria gerar no coração do cristão, em primeiro lugar, é a dor pelo sofrimento humano. E, e eu não me impressiono da pessoa ser indiferente quanto a essa situação da guerra. Porque ser indiferente, às vezes, é compreensível. A pessoa está fria, ela não se importa. O que me preocupa é o regozijo. Isso me preocupa. É a alegria que é manifestada quando um país bombardeia o outro. Porque ela não somente é incompatível com o cristianismo, mas ela é humanamente racional falando, porque aqueles que estão sendo bombardeados, enquanto você se alegra, poderia ser você, se você estivesse na condição dele, você se alegraria, você se regozijaria se a sua família fosse destruída, enquanto outras famílias se alegram pelo ataque? Não, é irracional. Ninguém em sua consciência faria uma coisa dessa. Por que isso é feito? O ser humano é um mar de iniquidade. Ele pensa que a sua justiça é igual à justiça de Deus. Ele pensa que a ira humana produz necessariamente a justiça de Deus, quando não é o caso, sabe? Então, o Islã é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Em termos teológicos e religiosos, ele é especialmente sério porque ele se origina do cristianismo. Ele deriva todos os seus princípios e valores do cristianismo. O Corão é o terceiro testamento. Maomé é um profeta maior do que Jesus. É tudo pegando o cristianismo e o sobrepujando, o enterrando e colocando algo mais especial em cima. E eu vejo nisso uma artimanha inteligentíssima por parte do diabo, de fazer com que pessoas não meramente ignorem o cristianismo, mas que façam dele uma escada para algo superior. Ele não é um fim em si mesmo. Ele foi simplesmente um mero passo para a ascensão da verdadeira religião islâmica. Sabe, é uma coisa assim, maquiavélica, nesses termos, né, espirituais, é inteligentíssimo, sabe? E que é muito difícil você tirar pessoas desse meio ou convencê-las do contrário, né? E, ao mesmo tempo, é uma religião que, por mais que você tenha diferentes níveis e graus de interpretação da lei, você tem, na essência da lei, uma série de preceitos que justificam a aniquilação dos infiéis. E é por isso que os mais radicais, que, se eu não me engano, são os do jihad, eles acabam, né, a se entregando ao martírio, né, e confiantes de que vão herdar, né, aquele reino com 70 virgens e tal, um oásis. Então, assim, é algo profundamente complicado. Vocês imaginam moças não viverem em liberdade ao longo dessa vida, só poderem remover partes da roupa dentro de casa e terem que aturar o seu marido, tendo quantas esposas ele quiser, desde que ele possa sustentá-las. Ele pode ter 5, 6, 7, 10, desde que ele possa sustentar cada uma delas. Imagina a mulher passar por isso. Dela ter que, às vezes, por causa de alguma coisa boba que ela fez, deixou uma parte do corpo ser vista, ser chicoteado em praça pública, apanhar dos homens em grupo. Gente, tem muita coisa complicada, né? Mas o regozijo, né, que advém dessa guerra é muito complicado. Não sei, viu? Pode, querido, pode falar. Você falou aí, para o Islã, Jesus é um profeta inferior a Maomé. Sim, é a concepção Mas islâmica. o judaísmo tradicional, Também, também. não. Jesus é o bastante. Isso, é pior, né? Também é pior. Então, esses mesmos grupos fundamentalistas que apoiam do lado, eles se animam a Israel. Eu penso que comigo, eu tenho sérias dúvidas que alguém que comemora combatendo no escola
matou 260 crianças, mais 20 professores, funcionários, é seu direito. 10 mil Pode ser uma besta, pode ser vegetariano, pode ser sanguiano, pode ter que fazer tudo isso. Mas se você comemora isso, a pessoa não nasceu de novo. os crentes se alegram. É isso que nós temos. Ele tem um ponto. Morto no berço, incendiado. E os crentes se alegram com isso. Então, é a falta de maturidade de situar com isso. Isso, pode ir na Assembleia, na Batista, se alegra. Falam, né, que eles defendem Israel. Muito equivocado. Esse aliado não é bíblico, porque Israel já teve os juízos dele, eles receberam o Messias que tinha que ser, eles não aceitaram, crucificaram, já tiveram né, lá na época, primeiro século, o templo foi destruído, tiveram o juízo deles, tanto que o judeu tem que se converter a Cristo, igual a todos os gentios, né? E não é para se aliar, eles se aliam com alianças políticas, eles dizem que é espiritual, mas não tem sentido, não tem. Paulo, o maior judeu dos judeus, falou que não tem mais sentido, fez esterco, tudo aquilo. Então, é falta de circular de maturidade, falta de. Muitas vezes falta de conversão também, verdadeiro. Para finalizar, o que ele falou me lembrou aquele episódio em que os discípulos vão pregar pelas cidades, expulsando demônios, né, fazendo milagres, e quando eles voltam, né, teve uma cidade que não os recebeu. E eles dizem, Senhor, você quer que a gente peça que caia fogo do céu sobre essa gente? A reação de Jesus ela é muito interessante, porque foi uma espécie de susto, de espanto. É claro que aquilo não pegou desprevenido, mas eu acho que ele fez deliberadamente para eles entenderem a gravidade. Olha, vocês não sabem de que espírito vocês estão falando. Esse não é o meu. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Isso é um ponto crucial Também que foi perdido para falar. Com os próprios Cristo, ele tinha que morrer para me salvar, mas quando ele é indagado pelos chefes do Estado, ele vai decidir se fosse. Então, assim, essa questão. E as próprias pessoas que crucificaram Cristo queriam que ele fizesse uma revolução na Terra. E ele falou, não era isso. Não era isso. Você também disse, Jesus é o Cristo. Ele vem implementar o reino de Deus no nosso coração. A partir disso, aí sim, ele se transforma assim, a sociedade. Mas a partir da Espírito Santo, não somente decisões, em guerras, isso não, porque isso são as armas humanas, né? O ser humano é a força do ser humano. Você não consegue convencer o outro, você parte para ignorância, né? O cristão não vai fazer isso. Sim. Eu só procurei, para a gente terminar, que eu até passei do horário, eu só procurei elaborar bem os dois lados para que vocês entendam a complexidade. É muito complexo, sabe? Mas tem uma coisa que é inadmissível, o regozijo com a destruição de vidas humanas. Sabe? Não há diálogo com isso. Obrigado, amor, tá me lembrando do horário. Não há diálogo com isso. Isso não deveria ter espaço no nosso meio. Independente se seja num macrocosmo, como esse caso de uma guerra regional imensa, ou seja no microcosmo, no caso da atuação de força de segurança pública no nosso estado, que acham que se você eliminar toda uma geração vai resolver o problema, vai dar um reset. Gente, é isso. Se você não apresentar uma qualidade de vida ou algo que faça os jovens se encantarem, esses jovens vão se encantar pelo que não presta, sabe? E é isso que um policial do BOP, que é da nossa igreja, pensa também, que viveu 30 anos no BOP e é membro da nossa igreja, né? Como que vocês sabem, que é o Emerson, ele pensa igualzinho. Ele fala, a solução não é essa, não é esse extermínio, sabe? Isso não leva a lugar nenhum. Enfim, né? A gente tem que lutar sempre pela santidade e dignidade da vida humana. Isso tem que ser respeitado. Não há ação que justifique a eliminação da vida humana. Não há. Não há, esse que é o ponto. Eu vou encerrar por aqui, porque eu preciso entrar são 10h06, para preparar a câmera lá dentro. Mas só queria agradecer a participação de todos, vocês que estão em casa também, e dizer que a gente vai continuar a partir desse verso 10 a semana que vem, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, que Deus abençoe vocês, Pedro. a aula Foi vai ficar muito bom. gravada. Obrigado você, Lô, Aninha, por ter gravado. Um bom culto para vocês que estão aí em casa, e eu vou entrar ali para o auditório. Amém. Tá bom? Um abraço forte em cada um. Gente, temos